Quero agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês. Muito honroso esse convite, muito especial. E agradecer a recepção maravilhosa do pastor Mário, da Cíntia, dos pastores, dos presbíteros dessa igreja. O presbítero Tom é um grande amigo, companheiro lá na JET, Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu trago o abraço da Igreja Presbiteriana da Gávea, que está feliz com o aniversário dessa igreja. E hoje, em especial, nós estamos muito felizes na nossa igreja, porque nesse momento estamos organizando mais uma igreja filha da Igreja Presbiteriana da Gávea. Então, a Igreja Presbiteriana Raízes, né, se organiza hoje em assembleia, numa mesma data que vocês celebram 23 anos. Isso é muito importante, ver o reino de Deus crescendo. A Igreja Presbiteriana da Gávea tem 16 igrejas filhas. E estamos plantando outras 11 igrejas. E plantamos igrejas no Brasil inteiro, plantamos igreja na África, plantamos igreja na Europa. Deus tem abençoado muito. E eu gostaria que você orasse para que o trabalho de plantação de igrejas que vocês já estão fazendo, né, no interior possa progredir, crescer e abençoar a nação toda. Porque essa é a nossa missão e essa é a nossa proclamação. Amém? Pessoal que esteve aqui ontem à noite já sabe que temos um grito de guerra que foi inaugurado ontem. Qual é? Eia! Né? Vamos lá para Atos capítulo 2, o verso 14. É um grande privilégio estar com vocês e vamos ler esse texto juntos. Atos 2, 14, na perspectiva da proclamação. Sou eu que estou com o controle, né? Obrigado, irmão. Olhei para você, você olhou para mim, ficou aquela relação, eu e meu irmão ali em Cristo. Agora eu aponto para lá ou para lá? Para cá? Joia. Isso aí é um presente que vocês vão me dar, mas eu vou... Atos 2,14. Vamos lá. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Onde é que esse texto está inserido? Qual é a realidade desse texto e qual a importância desse texto para as nossas vidas? Antes de pensar um pouco sobre essas perguntas, eu queria mostrar para vocês a foto daquele reloginho ali que entrou agora. Vamos lá. Esse é um relógio conhecido, chamado Rolex. A marca Rolex é uma marca importantíssima. É o melhor relógio do mundo. Existem algumas características importantes quando você vai comprar um Rolex, para você não comprar um Rolex errado, falso. A própria marca, ela divulga essas características para que você não corra o risco de comprar um relógio errado, um relógio falso. Por exemplo, de qualquer ângulo que você olhar, a data, tem uma lupa ali no horário das 3 horas, de qualquer ângulo você, que estiver com ele no pulso, vai perceber a data de maneira exata, porque é colocado ali um objeto de cristal especial para dar esse efeito, né? E assim, quando você pega um Rolex para comprar, você tem que olhar se de qualquer ponto o número das horas do dia está perfeito. Outra característica que só o Rolex tem é o peso. Ele é pesado, é um relógio pesado, não é um relógio leve. Então, quando você for comprar o seu Rolex, observe isso. Outra característica que o Rolex tem, ele não faz tic-tac. Aqui, ó, um relógio como esse meu aqui, de ponteiro comum, se você colocar no ouvido, você vai ouvir tic-tac, tic-tac. O Rolex não. Ele gira o ponto do segundo sem dar aquela bacadinha direto o tempo todo, sem nenhum barulho. Estou vendo alguns irmãos colocando o Rolex no ouvido aí, para ver se é verdadeiro ou falso o que você comprou, né? Essa é outra característica desse relógio. Outra característica desse relógio é que ele não tem tampa de vidro atrás. Só é usado uma tampa de vidro atrás desse relógio, do Rolex, quando ele está em exposição. Não é vendido dessa forma. Bom, e você deve estar perguntando, mas eu vim lá de casa para ouvir sobre o Rolex? Claro. Afinal de contas, me pagaram para fazer essa propaganda, né? O preço de um Rolex mais ou menos médio é esse aqui, ó. Vou jogar ali para você. Tá? Vamos ver se dá certo aí. Dia 13 de setembro é meu aniversário. Esse é um precinho médio.
existem Rolex mais baratos, 54 mil, 80 mil, 90 mil, mais barato. Mas aí eu não gosto de falar de coisa simples, não. Gosto de falar dos melhores. Ora, o que isso tem a ver com a nossa espiritualidade? Nada, mas eu precisava de uma ilustração, usei essa. Não, meus irmãos, tem muito a ver. Se uma empresa se preocupa com a qualidade do seu produto e em dizer ao consumidor para que ele não compre um produto errado, e nós estamos falando de algo que se perde, pode ser roubado, pode ser enferrujado, né, estragado, quebrado, quanto mais quando nós estamos falando de algo que é espiritual. Nós estamos falando de algo que é superior a qualquer valor, de qualquer objeto mais caro que possa existir no mundo. Quando nós nos reunimos aqui, nós não estamos aqui para celebrar coisas bem feitas, que valem uma certa quantia de dinheiro. E olha, eu aqui estou dizendo do fundo do coração, se alguém gosta e investe em coisas caras, tem recurso para isso, elas têm o seu valor. Só que o Senhor nos chama para ir além, um valor maior, algo que é eterno. E Ele nos colocou nessa equação, e Ele diz que todos nós somos os responsáveis por esta proclamação. Então vamos dar uma olhada nesse texto que acabamos de ler aí, e você fique com a sua Bíblia aí aberta em Atos capítulo 2. A primeira coisa que nós percebemos nesse texto, em Atos capítulo 2, é que esse texto tem a ver com a preocupação de Pedro. Preocupação de Pedro. O que diz o texto aí é que Pedro está preocupado com uma falsa interpretação sobre a ação do Espírito Santo. Nós estamos aqui numa unidade espiritual, nós estamos num encontro espiritual, num lugar reservado para a nossa espiritualidade. Quem ministra nos nossos corações é o Espírito Santo. Nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. Então nós não podemos aceitar manifestações falsas do Espírito Santo. Não podemos aceitar, porque isso seria extremamente prejudicial para a nossa espiritualidade. E também não podemos proclamar algo falso sobre a ação do Espírito Santo. Porque ela pode ser facilmente produzida quando nós falamos do universo da falsidade espiritual. Portanto, esse texto é um texto riquíssimo, porque nós vemos aqui Pedro preocupado com o verdadeiro discernimento da igreja do que é a ação do Espírito Santo, do que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, porque esse é o universo pelo qual Deus nos inseriu e tem agido através de nós. Jesus Cristo se preocupou muito em deixar claro qual era o ministério do Espírito Santo. Nós estamos vivendo esse ministério agora. 3 textos importantes. Jesus Cristo fala, lá em João, capítulo 14, verso 26, eu não vou projetar o texto ali para você, mas vou ler. Quem tiver com a Bíblia aí pode ir abrindo e vamos trabalhando junto, não importa qual é a sua tradução. O texto diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, nós vamos ouvir a opinião de Jesus sobre o ministério do Espírito Santo. Jesus disse assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo, ele vem para se relacionar conosco. E qual é a função principal do Espírito Santo nas nossas vidas? O texto diz que Jesus nos ensina que a função principal do Espírito Santo é nos fazer lembrar de tudo que Jesus ensinou. Hoje você está aqui, domingo passado provavelmente você esteve aqui, ontem alguns estiveram aqui, domingo que vem muitos de vocês estarão aqui já trazendo amigos e todos retornarão. No outro domingo, muito mais irmãos e assim por diante, e você senta aí, domingo após domingo, e você escuta a mensagem, você escuta a palavra, você escuta a aula de escola dominical, você faz treinamento, e muitas vezes no meio do sermão você está pensando em outra coisa, e você volta para o sermão, você pensa em outra coisa, você volta para o sermão, você dorme, você acorda, o pastor está pregando, e você firme, amém? Eia! E aí você acha
que você não aprendeu o suficiente. E é verdade. Só tem um pequeno detalhe. Quem vai te lembrar de cada palavra que foi ensinada aqui foi o Espírito Santo. Ele vai te lembrar. Porque foi através da exposição da palavra que o Espírito Santo tocou no seu coração. E às vezes lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na escola, lá na universidade, num momento específico em que algo surge, você é lembrado pelo Espírito Santo da palavra de Deus. Você acha que você não guarda tudo o que está sendo ensinado aqui, sermão após sermão, escola dominical após escola dominical, curso após curso, reunião de grupo pequeno após reunião de grupo pequeno. Você diz assim, não, eu não guardo toda essa informação. Mas não é papel seu ficar guardando tudo isso. Quem vai te lembrar é o Espírito Santo. Mas só vai lembrar se você ouviu. Se a palavra foi proclamada. Se você se dispôs a sentar e ouvir. Essa é a ação monérgica do Espírito Santo, que nos transforma, é um ato, isso aí eu estou dizendo um termo muito teológico, né? A ação do Espírito Santo dentro de nós. Mas você está aqui, disposto, e o Espírito Santo está trabalhando. Então não saia daqui pensando que, eu não vou guardar toda essa informação. Fique tranquilo com relação a isso. No momento que você precisar, o Espírito Santo vai trazer palavra ao seu coração. Vai te fazer lembrar, vai te fazer um instrumento para abençoar outras pessoas. Não se preocupe quanto a isso. O Evangelho de João, no capítulo 16, do verso 7 em diante, Jesus disse assim, quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo. Às vezes você está orando por alguém na sua família, às vezes você está orando por alguém no trabalho, às vezes você está orando por um colega de escola, de universidade, percebendo que essa pessoa está passando um momento de dificuldade, e você diz assim, Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse palavras para que eu pudesse convencer essa pessoa. Esse não é o seu papel. Não se preocupe com isso. Descansa no Senhor. O seu papel é falar. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Então descansa seu coração. Eu já vi muitas mulheres orando anos e anos e anos e anos pela conversão do marido orando anos e anos e anos pela conversão da esposa, pais orando anos e anos e anos pela conversão dos filhos, e às vezes eles vão carregando um peso nas costas, um peso nas costas, um peso nas costas, dizendo assim, eu não consigo, eu tento, mas não consigo. Aí vem a palavra do Espírito Santo e diz assim, calma aí, quem convence sou eu. O seu papel é testemunhar. O seu papel é proclamar, o seu papel é viver e falar. Mas calma aí que eu tenho meu tempo, eu tenho meu jeito, é assim que o Espírito Santo age. E aí o nosso coração descansa. Tira toda a ansiedade. Então o nosso papel de proclamador, ele está bem definido na Escritura Sagrada. Mas a ação do Espírito Santo, ela é soberana. Voltemos lá para Atos capítulo 1. Jesus morre, ressuscita, e agora nós estamos lendo os últimos momentos das palavras de Jesus com os seus discípulos ali reunidos. Olha o que diz o versículo 4 de Atos 1. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8. Olha o que Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha o versículo 9, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Meus irmãos, essas foram as últimas palavras de Jesus. Elas foram muito bem escolhidas. Quais seriam as suas últimas palavras se você tivesse a oportunidade e soubesse a hora de dizer as suas últimas palavras? Você iria escolher muito bem as suas últimas palavras. Você iria escolher muito bem as suas últimas palavras. Eu me lembro um dia ter visitado um senhor muito idoso, mas uma pessoa extremamente lúcida, e ele estava com um problema seríssimo no coração, e os médicos falaram para ele, olha, nós vamos ter que operar o senhor, porque o senhor tem 3% de chance de sair dessa cirurgia.
E eu fui ali visitá-lo, faltavam poucas horas para a cirurgia, eu entrei, a esposa dele me cumprimentou, disse, olha, eu tenho que ir em casa, o senhor pode ficar com ele enquanto eu vou em casa? Eu falei, vá tranquilo, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu entrei ali, é uma CTI fechada, um quartinho, eu sentei com ele, e ele disse assim para mim, pastor, eu vou morrer. Eu disse, vai. Todos nós, um dia, iremos morrer, a não ser que o Senhor Jesus volte antes e nos arrebate. É ou não é verdade? Pastor não mente, não. Vai sim. Só que eu não sei quando nem você. Ele disse, pastor, eu tenho 3% de chance de sair da cirurgia. Eu falei, Deus é o Deus de milagre. Ele falou, mas se Deus não fizer um milagre, eu queria abrir meu coração. Eu falei, pode abrir. Peguei a cadeira, sentei e falei, tem todo o tempo do mundo. E ele falou, eu quero falar tudo o que eu aprendi e dessas minhas experiências. Eu falei, temos tempo. E ele foi falando. E eu ouvi. E foi excelente a nossa conversa. Mas ele escolhia as palavras com muito cuidado, porque ele sabia que provavelmente seriam as suas últimas palavras. E, infelizmente, ele não saiu com vida daquela cirurgia. E o que ele me disse ficou guardado no meu coração como um segredo entre ele e eu não conto para vocês nem sob tortura. Mas Jesus escolheu estas palavras. As últimas palavras de Jesus foi, vocês serão minhas testemunhas. Guardem isso. Palavras escolhidas pelo nosso Senhor antes de subir aos céus. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês receberão o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Tem gente que se engana sobre a ação do Espírito Santo. Espírito Santo não vem primordialmente para derramar dons carismáticos sobre alguns na igreja, não. O Espírito Santo vem principalmente para fazer de cada cristão uma testemunha, um proclamador na Judéia, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não podemos nos enganar, entrar numa proposta falsa de comunhão com o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vem para nos fazer testemunhas. E quando nós somos revestidos por esse poder e saímos como testemunhas que entenderam e entendem a ação do poder do Espírito Santo em nós, essas testemunhas se tornam proclamadores em grande potencial na sociedade. Seja na sua casa, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, você se torna uma testemunha viva. Meus irmãos, quantos taxistas já pararam lá na porta da Gávea e ficaram horas e horas e horas ali abrindo o coração, porque eu entro num táxi e não perco a oportunidade. Eu entro no táxi, eu olho e falo assim, você frequenta qual igreja evangélica? O sujeito toma um susto. Vejo que tu és profeta. Eu falo, não, sou observador. O taxista, ele põe a sua fé no carro. Observe. Tem taxista que você entra, tem um monte de badulaque ali no retrovisor, já viram? Tem coisa, tem mandinga, tem pé de coelho, tem ferradura, tem não sei o que e tal. Aí você sabe qual é a espiritualidade daquele indivíduo. Tem taxista que você entra que não tem nada, está tudo limpinho, arrumadinho, você vai, esse é crente. A senhora do lado tem uma bibliazinha no canto. Qual igreja que você frequenta? Tu és profeta? Não, seu táxi não tem nenhum badulaque, ali tem uma bíblia. E aí, muitas vezes, você tem uma oportunidade única. Você acha que o apóstolo Paulo, se estivesse andando de táxi, não falava de Jesus para o taxista? Ou para o motorista do Uber? Você acha que alguém andaria com o apóstolo Paulo de avião, sem ouvir do evangelho, sentado ao lado dele? Perceberam? Deus nos dá oportunidades. Aí você diz, mas quais são as estratégias? Como eu posso proclamar esse evangelho? Calma, que na hora certa, através da oração, o Espírito Santo vai te dar discernimento, capacitação, porque o poder vem dele. Não são as nossas estratégias, é a autoridade dele. Não é o nosso convencimento, é o convencimento dele. E por isso Pedro não aceitou naquele momento em que havia zombaria. Olha o capítulo 2, logo depois da descida do Espírito Santo.
O que aconteceu é que logo depois da descida do Espírito Santo, diz o versículo 13, olhem na sua Bíblia, alguns começaram a zombar, dizendo, estão embriagados. Aí Pedro se levanta e diz, então, versículo 14, por causa da zombaria, então Pedro se levantou. Quando o Espírito Santo age na nossa vida, o que nós sentimos é uma autoridade para corrigir o erro. Quando o Espírito Santo age na nossa vida, nós temos discernimento para perceber, isso é de Deus, isso aí não é, isso é meninice. Porque tem coisas que são de Deus, claras, tem coisas que não são de Deus, e tem coisas que são de um coração ainda menino na fé. E a gente tem que entender isso. E o Espírito Santo, ele nos comunica. E foi isso que Pedro disse. Pedro disse que eles não iriam atribuir para aquele grupo algo falso. Eles estão embriagados. E Pedro diz, de jeito nenhum. Porque quando o Espírito Santo age na nossa vida, ele nos dá coragem para dizer a verdade. Vamos pensar um pouco sobre Pedro. Gente, nós estamos falando do apóstolo Pedro. Diante de mais de 3.000 pessoas. É disso que nós estamos falando. Um público enorme. Quem era Pedro? Pedro é o sujeito lá em João capítulo 18, a partir do verso 15, que negou Jesus 3 vezes para grupos pequenos. Vocês se lembram da história? Jesus está sendo levado a julgamento. Pedro está andando, tem um grupo pequeno. Você é um deles. Eu? Não, de jeito nenhum. Eu? Não conheço, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Aí Pedro levantou, foi para outro lugar. Escuta, você é seguidor de Jesus, você não é lá daquela região? Estou reconhecendo. Qual a resposta de Pedro? Não, eu, de jeito nenhum. Nunca ouvi falar, não sei, não conheço. Pela 3ª vez ele vai para outro lugar, e ele chega lá e o pessoal diz, e aí? Você é um deles. Ele diz, de maneira alguma não sou. E o galo canta, e ele faz o quê? Chora amargamente. Nós estamos falando do covarde Pedro. É desse homem que nós estamos falando. Que muitas vezes não apenas se calou, mas por 3 vezes negou que conhecia Jesus. É desse homem que nós estamos falando. Em grupos pequenos, negava. Cristo ressuscita. Pedro tem esse encontro com Cristo ressuscitado. Cristo diz, vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo para ser minha testemunha. O Senhor é assunto aos céus. O Espírito Santo vem, Pentecostes, inaugura o ministério do Espírito Santo. Qual é a primeira grande manifestação do Espírito Santo na igreja? Milagres? Não. Sinais? Não. A primeira grande consequência da manifestação do poder do Espírito Santo, Pedro se levanta e diz, eia, espera aí, vocês estão achando que esse povo está embriagado? E Pedro começa a pregar o Evangelho. Mais de 3.000 pessoas, ele não tem medo, ele não tem vergonha. Ele sabe que a sua vida está em risco. Não é grupo pequeno, é grupo grande, mais de 3.000 pessoas. E Pedro diz, fala e não aceita o erro. Isso é transformação pelo poder do Espírito Santo. Um homem que era covarde se torna corajoso. O que queria ficar escondido agora sobe no palco e proclama. Porque o Espírito Santo estava ali agora manifestando a primeira grande característica de uma igreja. A primeira grande característica de uma igreja, de um povo de Deus, que está em intimidade com o Espírito Santo, é que nós falamos, nós proclamamos. Deus nos chamou para isso. Estamos revestidos do Espírito Santo para isso. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, poder, moderação. Também Deus não nos chamou para sermos violentos, moderados. Deus não nos chamou para sermos ignorantes, amorosos, mas Deus não nos chamou para ficar calado. Proclame. Proclame com amor,
Proclame com moderação. Proclame. Aproveite as oportunidades. Quando o Espírito Santo age na nossa vida, ele nos capacita para ver os fatos à luz da palavra de Deus. Olha o que diz o verso 16 de Atos capítulo 2. Pedro se levanta e diz algo. E o que ele diz é: o que está acontecendo aqui agora é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro começa a avaliar, a analisar o momento daquela sociedade à luz da palavra de Deus. O Espírito Santo nos faz lembrar do que foi ensinado, e o Espírito Santo, ele abre a nossa mente para entendermos, termos o discernimento do momento que nós estamos vivendo. O momento social, o momento familiar. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Nós lembramos da palavra do Senhor e nós começamos a discernir. Quando Satanás foi tentar Jesus, qual foi a arma que Jesus usou, meus irmãos? A palavra. Jesus tinha autoridade para dizer: Satanás, aqui não, vai encher a paciência de outro. Jesus tinha autoridade para dar uma piscada assim, ó, e o inimigo desaparecer, não tinha? Tinha ou não tinha? Ah, se eu fosse Jesus, o inimigo já tinha perdido na primeira. Ele ia chegando, eu ia bater o pé na terra assim, abriu um buraco, caiu, perdeu o playboy. Não, mas Jesus é muito melhor do que eu imagino que eu mesmo faria naquele lugar. Porque Jesus nos ensina o tempo todo com as suas atitudes. E Ele nos ensinou, quando o inimigo bater na sua porta, pega a palavra e ó. Aqui não. Não é o meu sentimento, mas é a palavra. Não é o que eu acho, mas a palavra. E Pedro diz: o que está acontecendo aqui agora é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ah, nós estamos vivendo uma época muito difícil no Brasil. O que estamos vivendo no Brasil é o que foi dito pelo profeta Isaías. Vai lá ler Isaías que você vai entender. A igreja anda com problemas, né? Temos muitas igrejas com problemas. Lê Ageu, capítulo 1. A Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo. A Bíblia é riquíssima. E o Espírito Santo nos fala através dela. O Bruce Waltke, um teólogo, disse o seguinte: o Espírito Santo exerce papel essencial, não apenas na revelação da verdade, mas também em sua interpretação, e mais especificamente na correta exegese da Escritura Sagrada. Exegese é o ato de você compreender, estudar, entender. O Espírito Santo nos dirige, nos conduz. Abre a Bíblia que você vai ver como o Espírito Santo fala com você através da Escritura Sagrada. Ora, medita na palavra, de dia e de noite, e você vai produzir frutos e mais frutos. Frutos e mais frutos. Frutos e mais frutos. Agora lembre-se sempre, palavra do Young. Vamos ler juntos? A Bíblia nos foi dada não para tornar-nos eruditos, mas santos. Vamos ler de novo juntos? A Bíblia nos foi dada não para tornar-nos eruditos, mas santos. Esse é o objetivo da Escritura Sagrada. O objetivo da Escritura Sagrada é transformar a sua vida, a minha vida, numa vida que agrade ao Senhor. Santificar. Quando o Espírito Santo, então, age nas nossas vidas, Jesus Cristo se torna o conteúdo da nossa mensagem. Olha o que diz o texto. Pedro começa do versículo 17 em diante a falar sobre a ação do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, jogando luz sobre o ministério de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo vem para glorificar a Jesus Cristo. E a partir do verso 22 ele diz: varões, e ele fala sobre a obra de Jesus Cristo, sobre o ministério de Jesus Cristo. E aí nós começamos a entender que o objetivo da proclamação do Evangelho é expor vida, obra, ministério, vitória de Jesus Cristo. Nós não estamos sendo chamados por Deus para proclamarmos o valor da nossa igreja, por melhor que a nossa igreja seja. Nós não estamos sendo chamados para ir ao mundo e dizer assim: olha, eu acho que você deveria frequentar a melhor igreja do Brasil. Isso é consequência. A nossa proclamação, o conteúdo da nossa mensagem é Jesus Cristo.
Quando alguém perguntar para você assim, olha, eu estou passando por um momento, o que você acha desse momento? Você diz, olha, a Bíblia diz que esse momento seu, olha, existe uma história na Escritura Sagrada que é muito parecida com essa sua. Você começa a relacionar aquilo que a Bíblia diz com a vida da pessoa, porque esse é o ministério do Espírito Santo. Então, muitas vezes nós ficamos pensando qual a estratégia para levar, qual o conteúdo dessa mensagem que nós devemos levar. Fala a palavra. Conheça a vida de Jesus, o que Jesus comia, onde Jesus andava. Você conhece a vida de Jesus nos detalhes, de fato. Jesus está fazendo parte do seu dia a dia de verdade. Porque esse é o conteúdo da nossa proclamação. Senão nós começamos a proclamar doutrina A, doutrina B, instituição A, instituição B. Nós não fomos chamados para fazer isso. Nós somos chamados para falar sobre Jesus. O mundo precisa ouvir sobre Jesus. E Pedro nos ensina. Vocês estão fazendo errado, precisamos falar sobre Jesus Cristo. E aí, a partir disso, nós começamos a perceber que o Senhor trabalha em nós, retirando o que é falso e trazendo o que é verdadeiro. Não aceite o discurso da falsidade da comunhão com o Espírito Santo. Não aceite uma proposta de vida sem comunhão com o Espírito Santo, longe da palavra de Deus. Diz uma história, e eu confesso que eu nunca encontrei a fonte dessa história, mas eu achei ela muito interessante, que quando as pessoas perguntavam para o Billy Graham alguma coisa, o Billy Graham, grande pastor batista, ele dizia assim, olha, a Bíblia diz. A pessoa perguntava sobre política, ele falava, a Bíblia diz. A pessoa perguntava sobre religião, ele falava, a Bíblia diz. A pessoa perguntava sobre casamento, ele falava, a Bíblia diz. Um dia um repórter perdeu a paciência com ele, e o repórter disse para ele, escuta, pastor, o senhor diz o tempo todo, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. O senhor acredita mesmo, quando a Bíblia diz, que Jonas foi engolido por uma baleia? Ficou lá vivo 3 dias, depois foi vomitado na praia da cidade que ele tinha que ir? Todos se calaram. E o Billy Graham respondeu, meu querido, eu acredito. A Bíblia diz. Agora, se a Bíblia tivesse me dito que o Jonas tinha engolido a baleia e vomitado ela na praia, eu acreditaria também. Porque a Bíblia diz. Então essa é a proclamação, essa é a convicção, é isso que tem que tomar conta da nossa vida. Isso é poder no Espírito Santo. Quando você abre a palavra do Senhor e você sente Deus falando com você, e você às vezes sai da igreja achando que não guardou muita coisa, mas quem vai te lembrar? O Espírito Santo. Na hora certa, tudo que você deve falar, o Espírito Santo vai falar ao seu coração, vai te lembrar da palavra dele, para a glória de Cristo. Para a glória de Cristo. Portanto, vamos voltar lá ao presente que vocês vão me dar no dia 13. Outra característica do Rolex que eu não falei é que aquela coroa lá em cima, está vendo em cima do nome lá? As pontas dela, se você pegar uma lupa e olhar, são de alto relevo. Então faça isso em casa. Ora, o mundo está preocupado. O mundo está dizendo, olha, eu não quero comprar algo falso. Mas eu quero que você saia daqui dizendo, eu não quero viver uma falsa comunhão com o Espírito Santo. Eu quero ser um proclamador, porque estas foram as últimas palavras de Jesus, esse é o meu ministério, eu vou fazer isso para a glória de Deus. E quando o Espírito Santo faz isso em nós, sabe o que acontece? Ele nos dá sabedoria para discernir sentimentos falsos de sentimentos verdadeiros, pensamentos falsos de pensamentos verdadeiros, falsos amigos de amigos verdadeiros, conselhos falsos de conselhos verdadeiros, projetos falsos de projetos verdadeiros, e nosso coração descansa porque sentimos o Espírito Santo guiando a nossa vida, como diz o profeta, quando os teus pés se desviarem para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. Como é que eu sei se os meus relacionamentos são verdadeiros ou falsos? Como é que eu sei se os meus projetos são verdadeiros ou falsos? Como é que eu sei que isso aqui vai ser bom ou ruim para a minha vida? Ora, peça que o Espírito Santo te fale através da palavra,
porque a palavra vai te guiar, você vai se lembrar, você será edificado. Cada domingo que você senta na igreja, meu irmão, você é edificada, minha irmã, cada domingo. Os pastores são apenas instrumentos de Deus, proclamadores. Eu costumo dizer que o nosso papel é ser o papagaio de Deus. É só abrir a boca e repetir o que Ele já falou. O que Ele já falou. O poder está nessa relação com o Deus da palavra. Portanto, uma igreja missionária é diferente de uma igreja missional. Uma igreja missionária é uma igreja que investe financeiramente, ora por missionários. É uma bênção uma igreja missionária. E a igreja deve ser missionária. Então chega um missionário aqui de uma agência presbiteriana de missões transculturais, APMT, e ele vai lá para a Índia, nós oramos, enviamos o irmão, mandamos regularmente oferta para mantê-lo lá, isso é bênção. Mas Deus não nos chamou para sermos apenas uma igreja missionária. Deus nos chamou para sermos uma igreja missional. Mas o que é esse conceito de igreja missional? A melhor definição, numa frase, de Ed Stetzer: ser missional é ser missionário sem mudar o CEP. O código de endereçamento postal, né, que você vive da sua casa. Todos nós somos missionários. Todos nós fomos chamados por Deus para sermos proclamadores. Todos nós fomos chamados por Deus e capacitados pelo Espírito Santo para essa caminhada. Só que alguns têm consciência disso e outros não. Então nós precisamos entender que a primeira parte da proclamação é entender que todos nós temos esse chamado. Além de ser missionária, a nossa igreja, de enviar e sustentar missionários, nós também temos que entender a nossa missão aqui. Isso é ser missional. Quando você cuida da sua casa, você está sendo missional. Você está glorificando a Deus. Porque quando alguém entrar na sua casa e falar assim: nunca vi uma casa tão bonita, tão limpa, tão organizada, meu Deus, que comida boa, que cafezinho gostoso. Você diz: Deus é bom, né? Deus tem me dado tudo isso. Aí a pessoa, opa. E ela senta para conversar com você, e ela percebe que você é uma pessoa em paz, com alegria no coração. A sua casa é um lugar bom de ir. Isso é uma casa missional. É bom ir lá. É bom. É bom estar em casa. Sua casa é missional. Seu trabalho, sua escola, seu campo, qualquer lugar que você tiver. Essa é a consciência que o cristão tem que ter. Ele ora, busca comunhão com o Espírito Santo, para no momento em que ele estiver na rua, em qualquer lugar, Deus dá a ele discernimento para falar a palavra do Senhor. Tem irmãos na nossa igreja que eu fico impressionado, profissionais liberais, homens e mulheres, como eles trazem visitantes, como eles compartilham o evangelho. Eu fico encantado. Tem gente que eu fico olhando e falo: meu Deus do céu, que poder, que comunhão com o Espírito Santo. É cliente, é amigo, é familiar, não escapa ninguém, vai trazendo. E o Espírito Santo é quem convence. É o Espírito Santo quem convence. Portanto, nós temos que descansar o nosso coração nessa relação. Tem uma frase muito conhecida do Walt Disney. Quando você entra na Disney, a Disney tem uma frase que é assim, né? It's magic. Né? É o lugar onde os sonhos se tornam realidade. Está escrito bem na entrada da Disney assim. Né? A Disney é um pedaço do céu na terra, né? Aleluia. Tem um monte de pastor mal-humorado aí que fala mal da Disney. Né? A Disney é isso, a Disney é aquilo, aquilo outro. Deixa para lá, gente. Deixa para lá. Onde você estiver, Deus te colocou. Usufrua. O cristão tem que ser bem-humorado. Você chegou na praia, tem gente falando: olha a praia poluída. O cristão diz: Deus é maravilhoso, né? Oh, coisa linda. A Bíblia diz que Deus estabeleceu limites para que a onda não avance sobre a terra. Glorifica a Deus, irmão. Cheguei na Disney, a Disney está fazendo filme A, B, problema deles, eles vão acertar com o Senhor. Irmão, curte.
Desfruta. Tem uma frase que é essa do Walt Disney. Não é a mágica que trabalha aqui. É o trabalho que faz a mágica. Porque as pessoas ficam tão encantadas, mas isso aqui é mágico. Aí o Walt Disney disse, não. O segredo é que nós trabalhamos para gerar essa mágica. Então, pegando essa ideia, vamos pensar sobre a igreja. Na igreja, o trabalho é nosso. Mas o dom é de quem? Do Espírito Santo. A mágica aqui é outra. A espiritualidade aqui é outra. A experiência aqui é outra. Não é algo produzido por nós, que vem da graça de Deus. Não é algo que nós fazemos. É Deus quem faz. É Deus quem realiza. Não é algo que eu tenho capacidade para realizar. É Deus quem capacita. E assim nós precisamos retornar à presença do Espírito Santo para a nossa equação diária. Para que o resultado dessa equação glorifique a Cristo. Então, quando alguém falar para você, a sua vida é uma vida boa, glória a Deus, o Espírito Santo tem abençoado minha vida, você tem conquistado muitas coisas, glória a Deus, seus filhos são um espetáculo, graças a Deus, a sua igreja é maravilhosa, graças a Deus, gente, vocês têm uns pastores fantásticos, graças a Deus, que membresia bonita, graças a Deus, glorifica o Senhor, agradece a Deus, senta na igreja, e diz, Senhor, estou aqui para aproveitar esse momento. Obrigado, Senhor. A sogra de um pastor, no dia do aniversário dele, não foi a minha, não. A sogra de um pastor, no dia do aniversário dele, deu 2 gravatas para ele. Chegou e falou, 2 gravatas para você, bonitas gravatas. O pastor, para agradar a sogra, no domingo foi lá e colocou uma gravata. No final do culto, ela chegou para ele e disse, não gostou da outra, né? Não gostou da outra. Nós precisamos nos alegrar na comunhão com o Espírito Santo. Não andar ansioso por coisa alguma. A proclamação tem que ser algo que transpire em nós. Não é fruto de uma estratégia planejada. Tem nada errado com estratégia. Mas essa proclamação ela tem que ser natural. Ela tem que ser algo que flui. Quem crer em mim, disse o Senhor Jesus, do seu interior, fluirão rios de água viva, é algo natural, flui. Sua alegria não é falsa, ela é natural. Sua oração não é produzida, ela é natural. Seu amor por ler a Bíblia não é algo para cumprir uma agenda, não, é natural. Você lê a Bíblia naturalmente, você louva a Deus naturalmente, você levanta a mão naturalmente, você bate palma naturalmente, glória a Deus por isso. E essa proclamação ela se torna autêntica. Lá na Gávea, quando eu encerro os meus sermões, geralmente eu pergunto o seguinte, tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? O que é que eu levo para casa? Eu queria que você levasse para casa que o Espírito Santo veio e te capacitou com poder para ser um proclamador. Amém? Leve isso para casa. E os dons e as manifestações, calma. As últimas palavras de Jesus foram essas. Vocês serão revestidos com o poder do Espírito Santo para ser minha testemunha. Vocês serão minhas testemunhas. Em todos os lugares que vocês estiverem. Então é isso que eu quero fazer, Senhor. E eu vou orar por isso. Eu vou pedir isso. Senhor, todos os dias, me faz um proclamador. Me faz uma verdadeira testemunha do Teu Evangelho. Senhor, eu quero sentir o fluir do Teu Santo Espírito em mim. Essa é a intimidade que eu quero. Essa é a intimidade. E você vai ver como Deus age, como Deus te usa, e como é bom ser usado por Deus para a glória de Deus. Não para a nossa, para a glória de Deus. E vai ser fantástico. O dia em que nos encontrarmos na cidade santa do Senhor, e ouvimos de Deus o seguinte, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entrai. Mas, Senhor, entrai. Você foi um bom proclamador. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém. Deus abençoe.